Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala mais uma vez sobre inteligência artificial, ChatGPT e o impacto que esse novo sistema pode causar em diversos setores, entre eles a educação. Fiquem comigo que a gente já volta. O ChatGPT pode impactar os mais variados setores, é a análise que muitos especialistas estão fazendo, em especial a educação. Nos Estados Unidos já há uma preocupação crescente de boa parte da comunidade acadêmica em relação ao quanto uma ferramenta tão poderosa quanto essa pode impactar principalmente a rotina ali dos estudantes. Então há uma preocupação crescente, por exemplo, se esses alunos vão, alguma vez mais na vida, voltar a fazer um trabalho de casa sem pedir que o sistema inteligência artificial, seja o ChatGPT ou seja outro chatbot que seja lançado daqui por diante. A gente sabe que não tem só a OpenAI trabalhando nisso, tem diversas startups e todas as gigantes, as big techs do Vale do Silício estão trabalhando em seus próprios sistemas de inteligência artificial. Então existe uma preocupação de fato em como isso pode impactar. Entre outras áreas, a gente vai comentar aqui rapidamente hoje, mas em especial a área educacional. E aí, estamos com um convidado aqui, mais uma vez, nosso amigo professor José Telmo, que está aqui para comentar esse impacto na área educacional com a gente. Telmo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Salve, Bruno. Salve, pessoal. Obrigado por mais uma vez para poder participar aqui de um bom debate. Ô, Telmo, a introdução desse podcast não foi escrita pelo ChatGPT, mas eu vejo já, tenho escutado muita coisa por aí e a galera brinca, né? Teve um cara lá de um podcast do New York Times que, no episódio de encerramento, que foi ao ar na semana passada, ele pediu que a inteligência artificial criasse uma musiquinha natalina, falando dos principais lançamentos em tecnologia que aconteceram ao longo do ano. E olha, a musiquinha não ficou ruim não, hein, Telmo? A musiquinha até que ficou legal, engraçada, bacana. Então, assim, tá todo mundo testando, vamos dizer assim, testando os limites, né? Até onde esse sistema que a empresa OpenAI lançou, até onde ele é capaz de ir. É claro que muita gente também tá encontrando ali as limitações, os defeitos, né? Nessa própria matéria da Forbes, como de costume, minha gente, todas as matérias que a gente cita aqui, o link fica na descrição do vídeo, então vocês vão poder conferir, mas o pessoal está falando do próprio viés, né? O viés político, ideológico que a inteligência artificial pode adquirir. Afinal de contas, a base de dados que ela usa para elaborar a sua conversa, elaborar o diálogo, é uma base que veio da internet. Então, já fizeram testes que mostram que o ChatGPT pode dar respostas um tanto quanto racistas, já fizeram testes em relação à limitação, à própria empresa, né? Isso foi dito desde o começo, embora a galera insista em não aceitar, né, as limitações do chatbot, mas desde o começo a própria empresa fez questão de colocar que o sistema era assim limitado, que ele dá respostas que muitas vezes são respostas que parecem muito coerentes, mas que pode não dizer nada com nada, pode trazer informação errada, que o objetivo dele, inclusive, não é esse, né? E sim é um chatbot, né? É um bot para conversas e não para trazer respostas necessariamente corretas. E agora a preocupação da comunidade acadêmica. José Telmo, nós que somos professores já estávamos, de certa maneira, habituados a, de vez em quando, usar aqueles sistemas de verificação de plágio, né? Principalmente em trabalhos de TCC, trabalhos mais elaborados. Só que agora a coisa pode ir para um outro patamar. Qual o impacto disso tudo na área educacional, Telmo? Ou a gente vai ter que proibir o ChatGPT aqui no Brasil e qualquer outro sistema de inteligência artificial? Olha, eu acho que proibir é uma atitude um pouco exagerada de qualquer professor, qualquer instituição que decidir fazer. A ferramenta está aí. Conversando com alguns professores durante essa semana, um me trouxe uma analogia muito interessante. É a calculadora do nosso tempo. Quando começou as calculadoras
a serem implementadas, os professores de matemática, de cálculo, começaram a achar que é um absurdo. Como você vai usar calculadora científica e tal, não sei o quê. Então, substituiu o processo de você fazer o cálculo, então tinha a questão da proibição, mas nesse caso até se entendia, o acesso era difícil, porque para quem aqui não tem mais de 40 anos, não vai lembrar, a calculadora científica era cara, não vendia em qualquer lugar, às vezes era importada e tal, então tinha uma dificuldade de você acessar. Hoje em dia você tem um celular, você vira ali, já é uma calculadora científica, etc. Sem contar o Google, que já é uma ferramenta, a mão na roda para você achar as coisas. O que está acontecendo? Na verdade, ô Telmo, só te cortando rapidamente, esse dilema existe desde que surgiram os livros, né? Sim. Com o Gutenberg, lá, porque já havia uma questão ali, e agora o conhecimento vai para todo mundo, né? Então isso sempre gerou qualquer mudança tecnológica nesse sentido. Dispensa a presença do autor, né? Dispensa a presença de uma pessoa letrada que está passando oralmente. Agora está ali o livro, né? Então, já era um problema. Aqui você com certeza tem muitos livros aí também, então olha, a gente usa conhecimento de terceiros nas nossas aulas, nas nossas apresentações, e aí, né? Sim. Isso tecnicamente já era um problema, já. A diferença está no seguinte, na forma como a educação foi montada, lá pelos idos do final do século XIX, para cá, nesse paradigma de você, você como pesquisador, como aluno, né, como ensaísta, você vai correr atrás da informação, você vai garimpar essa informação, você vai atrás dos tomos, dos livros. Vai ter que ler, né? Vai ter que ler, né? Você vai ter que ter um processo meio chato que se chama ler e interpretar e marcar. E claro que quando veio a digitalização, meu mestrado foi muito acelerado graças à digitalização, então eu podia ter acesso a papers que acabaram de sair ou que estavam do outro lado do mundo em outra língua, às vezes numa língua que eu não sei ler. E aí eu botava lá num tradutor lá, e mesmo que tivesse uns erros ali, eu conseguia ter acesso, então mandava traduzir para o inglês, porque o inglês era mais... Então, a tecnologia ela vem para ajudar. O que o chat GPT tem de mudança de paradigma que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte, novamente, como nerd, eu fico feliz de ver que, mais uma vez, Star Trek acertou. Porque no Star Trek a gente tinha aquela relação de computador, calcule a rota para não sei aonde. Eu calculava. Sim. Ninguém ficava assim, será que essa rota está certa? Computador, me dê aí a quantidade de materiais, formas de vida no planeta. Tem isso. Aí dava a resposta, papum, em instantes. Ninguém parava em algum instante imediato, verifique se os cálculos do computador estão certos. Ninguém tinha isso. Havia uma confiança absoluta na máquina. Uma confiança absoluta. O que está acontecendo no chat GPT é quase isso, porque é realmente uma inteligência que está sendo treinada pela gente, pela nossa afobação, ansiedade, pela novidade. Todo mundo está conversando, como você fez na apresentação, né? Tá lá e batendo papo com ele. Meu primeiro teste foi fazer um poema para minha esposa. Foi lido o poema. Olha aí, e foi legal? Só que tinha uma linha que era meio depressiva. Era justamente o contrário de uma coisa boa. E eu até fiquei assim, ué. Então, tem esses gargalos no chat GPT. O que acontece é o seguinte, a mudança de paradigma é esse ato de você chegar, computador, me dê a resposta para essa questão. E ele dá a resposta. Só que o que está acontecendo? Nesse momento, ele não é perfeito. Ele tem erros, tem falhas. Ele não produz uma coisa completa, ou até às vezes é contraditório, ou às vezes ele traz umas informações. Por exemplo, uma vez eu fiz um teste em que eu pedi para ele citar um texto e citar a fonte. E aí ele citou 2 livros. Os autores não escreveram esses livros. E um deles, o livro não existia. Eita, então ele... Então, não é perfeito. O texto é bom. Sim. Mas ele sempre vai errar em algum ponto. Em algum lugar ele vai ter um deslize. Esse é o grande ponto, né, Telmo? Porque ele é um bot para gerar conversação. Então, ele pega daquela base de dados, que é o web, né? Embora eles tenham dito que ele não está acessando a internet agora, mas é a base de dados que ele consulta, foi toda retirada da internet. Há muitas informações ali, até de fontes que normalmente são tidas como confiáveis, como a Wikipedia,
mas pode ter muita coisa deturpada, pode ter muita coisa que você não sabe ali se aquilo de fato é uma informação a mais correta possível. Fora, eu falei do Wikipedia porque ele pode ser editado, ele passa pelas revisões ali constantes, mas eventualmente alguém pode ter editado um tópico ali, uma verbete, e pode ter uma informação incoerente ou incorreta. Sim. Mas, no geral, você tem blogs, enfim, toda sorte de conteúdo que o pode conteúdo está trazer, aí. né? Exato. Acho que essa é a diferença, né? Porque quando o Tem camarada uma perguntava... outra. Então, mas quando o camarada perguntava para a máquina, no Star Trek, né? A suposição era que assim, essa máquina possui todo o conhecimento da humanidade. E quando a gente vai para a internet, eu não ousaria chamar o acumulado de dados que a gente tem na internet hoje como, de fato, o conhecimento da humanidade, né? A gente pode cair no problema aí. E mesmo como você falou, esse conhecimento ele pode estar enviesado, ele pode estar faltando referência, ele pode estar questionável do ponto de vista que foi feito. O que acaba atrapalhando na questão da educação é que necessita de nós educadores a repensar é o seguinte: num mundo onde existe o chat GPT, gente, não dá para chegar e me dar os celulares, confiscar celular, confiscar a internet, desliga o Wi-Fi, botar bloqueado. Não adianta a gente fechar para tentar manter um formato. O que a gente tem que entender é o seguinte: o tipo de aula ou o tipo de atividade, não é aula, mas o tipo de atividade que demanda do aluno certos tipos de produção, tipo, eu quero que você faça aqui uma resenha crítica do livro tal. A gente tem que... Isso já existia, não é? Não, aliás, não foi nem o ChatGPT que começou isso, isso já tinha alguns, desde o ano passado, o ano retrasado, já tinha algumas ferramentas que já bolavam os textos. Então, agora que a gente tem uma bem mais avançada e rápida, é a forma como a gente demanda a atividade dos alunos em uma atividade, vamos cá para nós, não tem tanto exercício necessariamente, como você brincou aqui, falou do ato de ler, que justifique a ponto de o cara poder chegar e, eu vou usar aqui o chat GPT então. Por exemplo, você talvez pudesse fazer em sala de aula um debate. Em vez de pedir um paper, um papel, um resumo, uma coisa, chega aí, vamos, gente, leia tal texto e a gente vai debater. Vamos debater. Vamos conversar aqui. Ou então, se há um trabalho que é entregue, o grupo tem que apresentar e defender. Não é ler o trabalho em aula, mas assim, tipo, vocês fizeram, está aqui, esse é o trabalho. Vamos lá, mas por que vocês seguiram esse caminho? Então, algumas coisas os professores podem utilizar como uma forma de exercer, incentivar a atividade. Até porque, se você, independente se o chat GPT está ou não está perfeito, digamos que esteja perfeito, mas assim, tipo, se o aluno nem lê, se dá o trabalho de ler o que ele conseguiu chegar lá e gerar, então alguma coisa no processo de aprendizagem está errado. Se o professor é muito tipo, eu quero 5 resumos, 3 fichamentos, eu quero aqui um ensaio, eu quero não sei o quê, papapá. Até roteiro, né? Até roteiro de podcast, de código de episódio de programação, TikTok. a galera está usando Código, até para de o tudo. ChatGPT fazer código, é uma loucura. Eu fiz esses testes com poucos erros, mas ele entrega uma coisa que produz aí um texto baseado. Ele faz. O Tem que ter aluno uma pode gerar revisão. a resposta, o professor pode gerar a prova também. Já Essa é vi, uma já vi. questão sobre marketing, Eu blá, fiz blá, um, blá. eu fiz um teste, eu peguei uma das minhas provas de múltipla escolha e botei na plataforma. Então, a plataforma ela não só dá a resposta certa, como ainda justifica por que foi que escolheu. E assim, Olha então aí. a mudança de paradigma é a seguinte, gente, não dá para a gente também treinar as pessoas em um mundo dizendo assim, não existe o chat GPT. Que se a gente é do profissional de marketing, comunicação, criatividade, etc., a gente tem que considerar o seguinte: eu estou preparando o aluno para ele ser independente, tipo, se a internet mundial acabar,
ou eu estou preparando o meu aluno para um mundo em que os seus competidores vão usar as ferramentas que tem à disposição? Está entendendo? Eu acho que o que a gente precisa é uma mudança de paradigma. Talvez você continue, não estou dizendo para a gente abolir as redações, os trabalhos, os ensaios, mas assim, é trabalhar com a ideia de que, se não você, meu amigo, que está usando o chat GPT para ter um ganho de tempo e se livrar dessa tarefa chata que o professor Telmo passou, é o seguinte, cara, como é que eu faço para que o seu funcionário que você for gerenciar, ele também não seja acomodado num uso de uma ferramenta para ganhar tempo e que isso pode produzir um resultado que não é o satisfatório? Como é que você se capacita para que você, pô, beleza, vamos ver aqui as respostas, tragam aí as respostas do ChatGPT, vamos debater em aula, eu quero que vocês avaliem. Então, de repente, eu não vou avaliar, quem vai avaliar outro grupo, eu vou botar um grupo para avaliar o outro grupo. E aí vamos ver os debates, qual a nota que vocês dão, não sei o quê, justifica. Então, esse processo de aprendizagem é que precisa ser revisto. E, aliás, a gente já está nesse debate, né, Bruno? Já há muito tempo, de mudança da educação. Agora surgiu uma grande necessidade. Tanto que a mudança de paradigma é o seguinte, que todo mundo já está... Tem até umas reportagens que falam aí que o Google já ligou o alerta vermelho e tal, está preocupado. Exato, falei sobre isso na semana mudou passada. O paradigma. Mudou o paradigma. A gente não mais está indo... Eu vou puxar o que as crianças que estiverem assistindo aí, né? A gente ia até a biblioteca, onde tinha os livros, a gente chegava e tinha que pesquisar no escaninho, chegar e falar com a bibliotecária trazia o livro só era o único que tinha, então não podia levar, então tinha que ir na munheca, copiar Telmo, aquele trecho. E vamos falar a verdade, muitas vezes o aluno também só copiava o texto ali, ele tinha só mais trabalho, né? Mas continuava não aprendendo nada. Exato, mas assim, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: antes existiam tantas etapas para você ter acesso à informação e para aí sim você trabalhar com ela. O Xerox, gente, o pessoal, mas por que não tirava uma cópia? Cópia só foi alguns anos depois, e era caro e tal. Então, para a gente chegar hoje, onde você faz uma pesquisa no Google, dá Enter, e te dá um resultado em segundos, você clica, manda imprimir, isso já é um ganho de tempo. Se a gente for considerar que antes você tinha que se deslocar, pegar um ônibus até a biblioteca. Agora você tem a biblioteca na tua mão, no teu celular. O ChatGPT, ele é a oportunidade de você, vamos dizer, ter a parada mastigada. E aí que está o problema. Alguém mastigou para você. Mesmo que o ChatGPT necessariamente não perfeito, foi alguém, né? Não foi alguém, né? Foi um sistema que mastigou, né? Um sistema mastigou. Ou seja, o que tem que tomar cuidado, e que é isso que eu acho que tem que fazer parte da atenção de toda a educação, é você está terceirizando o seu ato de raciocinar. É aí que está o perigo. Pode usar o ChatGPT, na minha opinião? Pode. Mas eu quero que você revise. Eu quero que você pondere. Eu quero que você critique. Analise a resposta que ele está te dando, né? Diferente de um monte de gente aí que está criando até artes. Teve um case aí agora que o cara criou um livro de infantil, ele criou o texto no ChatGPT e criou as imagens no Midjourney e publicou. O erro tá... Né? Que talento. Isso é outro... E isso é uma coisa que está até sendo questionada, que é a seguinte: como é que pode você usar uma ferramenta artificial e dizer que o direito autoral é seu? Quando, na verdade, aquela base de dados não é sua, né? É uma base que, de certa forma, é pública. Eu acho que isso pode mudar. Até isso está sendo questionado, porque eu estou vendo o lado dos artistas e ilustradores, em que muitas de suas artes foram usadas como referência para outros modelos, o Midjourney, Dali e outros lá. E aí, o que acontece? Não é dado o devido crédito, né? Não é dado o devido crédito ao artista. Então, você não acha, Telmo, que isso pode mudar radicalmente a maneira como a gente trata direitos de propriedade, direitos autorais hoje na web? Por exemplo, você, como eu, somos professores, a gente produz conteúdo
E a gente está agora produzindo conteúdo que vai aí ficar disponível na internet, no YouTube, no formato podcast e em outras plataformas não é que venham a artificial surgir. aqui. Não é artificial. E esse conteúdo depois pode estar sendo usado por um sistema como esse para gerar textos, para gerar apostilas, para gerar manuais, para gerar não sei o quê. Sim. Então, eu acho que a médio prazo, isso é previsão do Instituto Bruno de Tecnologia, né? Não é? Mas eu acredito que a médio prazo, e talvez até num prazo mais curto do que a gente imagina, a gente vai começar a ter um fechamento da internet. Então, se a gente passar por uma web que, né, o pessoal antigamente falava, né, a próxima fase é a web semântica, né? A gente chegou aí. A gente já fazia as perguntas para o Google, só que o Google ranqueava respostas de conteúdo. Agora não, você vai ter alguém que prepara, que faz a pesquisa e prepara a resposta para você. E, de repente, a gente vai começar a ter, assim... ontem mesmo, eu estava fazendo uma postagem inocente para o meu blog e eu joguei no Google e peguei uma imagem. Mas, na verdade, todas as imagens têm alguma forma de direito autoral. Né? Da mesma forma como a gente fazia lá nos anos 90, nos anos 80, tirava xerox, fazia cópia de algumas páginas de um livro, tecnicamente aquilo é pirataria também, porque a operação para coibir aquilo ali não justificava o ganho que você teria, mas na prática aquilo era pirataria também. Sim. Então, assim, a gente pode ter, a partir disso, um fechamento desses conteúdos na web, e aí eu quero te fazer uma última provocação para a gente já encerrar. Isso não vai colocar em xeque, Telmo, na verdade, um problema que não é só da educação, mas em outras áreas também, qualquer tipo de atividade, que é a questão do engajamento. Porque se eu tenho um aluno engajado, esse aluno vai pesquisar e vai usar das ferramentas que ele tiver à disposição da forma correta. Se esse aluno não está engajado ou não está interessado, que é um grande problema que a gente tem no mundo educacional como um todo, eu posso não ter o ChatGPT, mas ainda assim eu vou ter o Google, eu posso não ter o Google, mas ainda assim eu vou ter o Wikipedia, eu posso não ter o Wikipedia, mas ainda assim o cara vai pegar de um livro, vai copiar, sem nem saber do que se trata. Então ele vai ter mais ou menos trabalho, mas ele vai continuar não aprendendo nada. É isso que eu quero dizer. O que tu acha, Telmo? Eu acho que a gente vai chegar no momento em que até os professores e as instituições passarão por essa OpenAI. Imagina você ser formado ou estudar com professores que são inteligência artificial, com cara e pessoas falando, interagindo como inteligência artificial e pessoas ali. Isso pode ser talvez não num curto e médio prazo, né? Mas eu acredito que isso pode acontecer. As notícias que a gente for assistir já estavam fazendo, não é de hoje, o Chico, não reparem, o Chico está passando aqui, está derrubando a câmera. Fica aí, senta aí, Chico. Deixa o Chico, deixa o Chico. Vai para lá, Chico. Vem cá, peraí. Já que o pessoal vê, aqui, ó, o Chico. Senta aí. O que eu vejo? Já está acontecendo, por exemplo, já utilizaram na China e acho que na Coreia um avatar virtual apresentando um jornal. Já fizeram um teste. Ou seja, eu acredito que muitas, principalmente dentro da área da comunicação, dentro da área de humanas, a tentativa de usar a inteligência artificial para ganhar certos postos de trabalho e certas atividades. Nada impede que um jornal seja feito todo por inteligência artificial. Para que você ter uma redação imensa? Você vai ter alguns que vão fazer a sua revisão, que vão cuidar da TI, e aí você tem uma grande editoria de jornal onde praticamente todo mundo é inteligência artificial. Uma faculdade, uma empresa de advocacia. Então, todas essas partes que lidam com a parte de criação, até mesmo de arte, de agência de publicidade, então todos esses postos de trabalho correm o risco para o futuro de ter essa transformação. Lembrando que o Google ele ainda estava preso a uma visão muito anterior, nesse exemplo que eu dei. O Google é um grande bibliotecário, ele só te mostra. Tipo, tá aqui, você ainda tem como humano que decidir. O que a inteligência artificial tira um bocado de você é o ato de decisão. Porque ele já te apresenta. Zé, mas não, a gente ainda decide se o conteúdo não está bom, a gente reescreve, se a imagem não está boa, manda fazer upgrade ou não sei o quê. Beleza. Dá um novo prompt, né?
dar um novo prompt, né? Então, a gente ainda tem uma decisão. Mas se chegar como está no Quem Star diria, hein, Trek, Telmo? Olha só um detalhe. Quem diria que a gente ia voltar a usar o termo prompt, né? Isso lá olha da época só, do DOS. Vamos lá. profissionais de prompt, profissionais de prompt. Mas e aí? Será que a gente vai chegar num ponto em que a confiança sobre a inteligência artificial vai ser tão grande que vai virar um Star Trek? Computador, me dê a resposta para isso. E pronto, eu confio. Ainda não é isso, mas eu vejo que para o futuro isso pode acontecer. Talvez a gente não viva isso, mas talvez nossos filhos e netos sim vão viver uma realidade onde toda a confiança é migrada para a inteligência artificial. Olha, eu acho que a gente vai ver, hein, Telmo? Eu acho que a gente vai ver. Vamos Eu também acho. acompanhar, vamos acompanhar. Meu amigo Telmo, obrigado por mais essa participação. Primeiro review do ano, primeiro de 2023. É isso, voltaremos a falar sobre esse assunto com toda certeza. Telmo, você já está mais do que convidado para a gente voltar, porque tem muito desdobramento para esse tema. A própria questão ali da futura competição, né, entre ChatGPT e as mecânicas de busca, em especial o Google, a gente certamente vai voltar a esse tema. Telmo, obrigado pela sua presença mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, valeu, pessoal. Um grande abraço. E obrigado a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Voltamos na semana que vem. Um abraço a todos.